O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E eu acho que embutido nessa pergunta, a grande questão é se nós podemos ou não cometer este pecado, que seria o pecado imperdoável. Esse trecho, essa expressão ocorre em Mateus capítulo 12, quando Jesus está curando algumas pessoas e especialmente expulsando demônios de algumas pessoas. Isso está lá no versículo 24. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E aí Jesus vem mostrando, dando um relato de que isso era impossível acontecer, porque ele estava expulsando demônios em nome de um demônio. Isso era ilógico pensar dessa maneira, e um reino dividido, né, ele mesmo não ia subsistir, ele vem explicando essas coisas, para depois dizer, bom, então a única solução que nos resta é eu, de fato, pelo poder do Espírito, e não pelo poder de Beelzebu, estar expulsando o demônio. E se de fato isso é verdade, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, neste contexto, ele diz, no versículo 30, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por este motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então, o que é falar mal do Espírito? O que é blasfemar? O que é dizer contra o Espírito nesse contexto? É colocar como o Espírito, que era aquele que capacitava Jesus a fazer os milagres, era identificá-lo como Beelzebu. Era trocá-lo por um demônio. Então, Jesus está dizendo para aqueles que estavam presencialmente com ele, vendo ele fazer aqueles milagres, vendo expulsar demônios, e mesmo assim atribuía essa expulsão a Beelzebu e não ao Espírito Santo, e desta forma blasfemando o verdadeiro capacitador para que ele pudesse fazer essa obra, e ele está falando para eles, não há perdão para vocês. Então, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir a Beelzebu aquilo que o Espírito Santo fazia naquela época, que era capacitar Jesus a expulsar demônios, né, pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder, o Espírito de Deus, ele fala no versículo 28, é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. E não, nós não podemos cometer isso, porque isso era algo que você tinha que presenciar Jesus fazendo isso e atribuir isso como se fosse uma função de Beelzebu e não do Espírito Santo. Tá? Então esse é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, registrada ali em Mateus capítulo 12.